Estamos de volta com o Lao Summit 2025 e agora o Talk Show Negócios à Parte, estilo Lobo de Wall Street, hein, pessoal? Para começar o nosso Talk Show, eu quero pedir para o pessoal da produção colocar um videozinho da Rita Silva, que ganhou o prêmio de melhor escritório digital no internacional. E ela não pôde vir, que o escritório dela é em Nova York, mas ela é nossa cliente e ela atua muito bem nessa área, enfim. A gente não quis deixar de proporcionar essa possibilidade dela participar. Pode botar aí então, produção. É com muita alegria que recebemos o prêmio Escritórios Digitais Melhor Escritório Internacional. Eu e a minha equipe nos sentimos honrados em atender a comunidade brasileira pelo mundo. Afinal, somos 5 milhões de brasileiros e trabalhar na esfera internacional atendendo os imigrantes, estrangeiros, expatriados, para nós gera muito valor, ou seja, atendemos direitos humanos, todos os casos que são a intersecção desse direito internacional, sempre com muita resiliência, sempre buscando o melhor atendimento. Ainda é uma função nova, a qual nós nos orgulhamos de sermos precursores e atendermos 100% digital. Gratidão. Bom, pessoal, então ficou o recado aí da Rita Silva e a gente vai agora entregar a plaquinha dos premiados aqui que a gente tem no nosso talk de agora. Quero passar primeiro aqui para o Ricardo Rodrigues o prêmio de melhor escritório digital na área tributária esse ano. Ricardo, dá uma palavrinha para nós aí para agradecer. Nós nos sentimos muito honrados com essa premiação, é reconhecimento do trabalho de toda uma equipe. É evidente que ressaltar o nome de todos é fundamental nesse momento, mas a premiação ela veio num momento muito oportuno, onde nós estamos realmente estruturando operações e colhendo frutos desse trabalho realizado no Brasil. Bom, agora a gente vai, obrigado, Ricardo, a gente vai apresentar aqui o prêmio para Janaína Bastos, que é um deles, né, Janaína? Teve uma premiação incrível também na área de marketing, mas ganhou esse ano o prêmio de melhor escritório empresarial. Então, vamos a agradecimento. É uma honra enorme. Ganhar como escritório empresarial, advogando para pequenas e médias empresas, é uma honra maior ainda. Sem os grandes contratos, sem as grandes coisas, sem tudo que se espera de um direito empresarial, é uma honra enorme. E isso não seria possível se eu não tivesse uma equipe fantástica como eu tenho. Então, um beijo a todos eles que eu sei que estão assistindo nesse momento. E obrigada mais uma vez, Edu. Valeu, Jana. Obrigado. Thales Pontes, então, o nosso último prêmio aqui para entregar. Vou pedir para que o pessoal passe aqui. Thales, parabéns aí pelo prêmio. Melhor escritório digital na área de contratos, contratualista. Isso mesmo, é um prazer, uma honra e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade que a gente recebe esse prêmio. Maior escritório contratualista, né, do país na área digital, porque nós temos muitos players relevantes nessa área de atuação. É uma área com profissionais muito capacitados, então a gente entende que esse prêmio é algo positivo que mostra que nós estamos no caminho correto. Perfeito, show de bola. Então, pessoal, vamos aos negócios, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre essa atuação nessas áreas mais de business, enfim. Eu queria fazer uma pergunta para todos responderem, porque todo advogado aí fica naquela ideia de que advogar na área de negócios é uma maravilha, a gente fica rico muito fácil, né? A gente tem algumas ações complexas, tem uma entrada recorrente de dinheiro no escritório aí das mensalidades. E queria saber se isso é mito ou verdade, se é fácil advogar e ganhar bem na área tributária, empresarial, de contratos, ou se não é bem assim. Conta para nós, Ricardo. Bom, tem as suas dificuldades, sim. Todas as áreas vão trazer dificuldades. Mas, de fato, demandas mais complexas, elas geram oportunidades de remuneração também mais significativas, proporcionalmente relacionada ao trabalho que elas nos dão. Principalmente porque demandas mais complexas, às vezes, envolvem alguns elementos que não são só jurídicos, são elementos políticos. E aí, sim, é onde a gente encontra uma complexidade maior. Mas, quanto mais complexa, via de regra, maior é a remuneração. Eu digo que a gente nada no oceano azul, na advocacia empresarial. Pelo menos eu que trabalho com pequenas e médias empresas,
com técnica, você consegue ter excelente rentabilidade e excelente inserção de mercado, porque é onde está a maior parte das empresas no Brasil. Então, não vejo tanto a advocacia empresarial como uma advocacia de high ticket, muito pelo contrário, as empresas, cada dia que passam, querem pagar menos para os advogados, mas, mais uma vez, com técnica, você burla, você consegue, sim, fazer um escritório de sucesso. Tenho certeza, e não escolheria outra área. Que massa, que massa. Thales, vai lá. Acrescentando aqui ao debate, né, eu acho interessante a gente passar, na contramão dos colegas, o meu caminho foi justamente produtos menos complexos. E a gente conseguiu escalar bastante. A gente advoga para consumidores, que têm problemas com construtoras, e a partir de produtos onde a gente tem um entendimento consolidado, sumulado, que são ações replicáveis, sustentáveis e altamente escaláveis, com honorários múltiplos e verticalizados, a gente conseguiu verdadeiramente ter resultados na advocacia, expandir em todo o território nacional, a partir de um produto simples, um processo simples, sem maiores dificuldades de instrução, e, ao mesmo tempo, com a possibilidade de honorários iniciais, honorários de resultados, sucumbenciais, com um entendimento sumulado. Então, é o simples que dá resultado. Show de bola. Não, faz total sentido. Eu acho que são várias advocacias diferentes, né? E é isso que engrandece o debate aqui, porque a gente consegue ver várias opiniões. Mas, Ricardo, eu queria ver o que tu me diz, assim, que tributário é uma área que isso acontece muito, né? O cliente chega lá com o problema estourado já, né? Já gigantesco, assim, com prazo para execução já, né? E não é antes para fazer um planejamento, cada vez é raro ainda, a gente sabe que essa parte está crescendo, mas como é que faz quando ele chega nessa situação dramática lá no teu escritório? Essa é a clássica, né? Procurar assessoria jurídica, procurar atuação dos advogados em defesa da empresa no momento mais crítico da empresa. E isso traz uma dificuldade maior à demanda. Inclusive, a organização do empresário já não é tão boa no momento crítico, né? Então, ele já não consegue ter tudo que precisa para se defender. Mas, nesses momentos, geralmente, a solução é um honorário mais caro, né? O planejamento tributário, hoje, é absolutamente a definição do que é uma empresa saudável e rentável ou uma empresa que está simplesmente pagando as suas contas. Então, se esse equilíbrio não for encontrado, não se chegar a esse ponto de equilíbrio entre despesas e receitas, com auxílio de planejamento tributário, o empresário tem muito mais dificuldade e provavelmente vai chegar nesse cenário de um momento muito crítico da sua atuação profissional. Perfeito, perfeito. Vamos lá então, Janaína. O que a gente tem de estrutura assim na metodologia do teu escritório, né? Como é que a gente analisa assim toda a parte contratual? Como é que vocês atuam quando o escritório chega assim meio bagunçado e aí vocês fazem essa blindagem contratual deles? Primeira coisa é respeitar o tempo do cliente. Eu digo sempre que o cliente chega muitas vezes com a demanda e a gente faz uma adequação trabalhista completa do cliente, de toda a relação dele, mas nem sempre o que ele chega lá querendo é realmente isso. Então, a gente respeita muito o tempo do cliente de implantação, de implementação das ferramentas, porque o diálogo com uma empresa pequena e média é completamente diferente. Ele não tem condição de implementar aquilo de forma rápida, muitas vezes. Então, você se torna mais efetivo quando você aprende a trabalhar no tempo da empresa, obviamente blindando os riscos e simplesmente escutando o que o cliente quer. Lá a gente não trabalha com modelos pré-determinados, com modelos pré-prontos, são todos adequados à realidade do cliente, a cada realidade individual. Então, acho que é por isso que a blindagem dá certo. Show de bola. Perfeito. Então, e Thales, na tua área de contratos, né? A gente geralmente quando faz ações avulsas assim, o grande desafio é conseguir fidelizar o cliente, refazer novas contratações, porque a gente sabe que cada vez, principalmente no digital, está ficando mais caro conquistar novos clientes, que a gente vê que vários advogados estão vindo na nossa onda, né, na nossa metodologia. Então, e como que tu já tem pensado nessa estratégia de fidelização, de renovação para aumentar o lifetime value do cliente dentro do escritório? Então, a gente desenvolveu um método Pontes Jurídicas. Esse método que a gente aplica lá no escritório, a gente estruturou a nossa advocacia em 3 pilares principais. O desenvolvimento de um setor de marketing,
onde nesse setor de marketing a gente faz lá as nossas campanhas pagas, para captação de leads qualificados. Também estruturamos um escritório com um comercial muito afiado, com script de venda para receber bem esses clientes e, ao mesmo tempo, um operacional que faça a entrega necessária para esse mesmo cliente. Com essa tríade, a gente conseguiu desenvolver o escritório de modo a fazer uma captação massiva de clientes que estão tendo problemas com construtoras. E não só isso, esses mesmos clientes eles se tornam parceiros, trazendo um LTV interessante para o escritório, na medida em que produtos como os nossos, atraso na entrega de obra, pessoas que compraram o imóvel e não conseguem passar a propriedade para o seu nome, nunca acontece só com um. Então, são empreendimentos, às vezes a gente está falando aí de 100 condôminos, 300, né, dependendo do empreendimento, e a partir de um único cliente, a gente consegue fazer com que esse cliente se torne nosso captador e traga vários outros clientes. E aí não tem segredo, é um bom atendimento ao cliente, de modo que ele fique satisfeito com o serviço, com a entrega, para que ele traga não só outros clientes, como também outros casos. Perfeito, perfeito, Alice. Eu vou passar essa pergunta do Lifetime Value para vocês também, porque afinal de contas, né, pessoal, a gente sabe que é extremamente relevante para o advogado que atua no tributário, no empresarial, ter uma relação recorrente, né, de um longo prazo com os clientes, enfim. Então, essa relação de longo prazo, assim, Ricardo, Janaína, como é que é para vocês trabalhar isso no escritório? Lá no escritório, a gente preza muito pelo sucesso do cliente. Eu acho que é um setor do escritório que faz toda a diferença para o nosso LTV. E nós temos contratos muito longos. Eu tenho um cliente que tem 19 anos comigo. Eu tenho 20 anos de advocacia, eu tenho um cliente que tem 19 anos comigo. Então, isso diz muito sobre o trabalho. A gente não tem muitas perdas de contrato, a gente não tem essa flutuação, muitas vezes. E como ele faz também, a gente também investe, eu sou influencer, eu falo diretamente para empresários, então a gente tem um marketing muito afiado e um comercial também muito afiado. Então, além da gente não ter perda de receita, a gente também tem uma entrada muito boa. Então, isso faz com que a gente hoje tenha mais de 800 CNPJs na base da gente. Acho que quase mais de 900. Sempre que eu falo isso, quando eu estou contando o teu case, o pessoal fala, o quê? 800? Tipo, é verdade, é um número. E agora muito tu sabe acima. que tu vê lá no ADV Box. Eu acompanho, é incrível, né? E inspira muito, né, Janaína? Fala, Ricardo. Sim. No nosso caso, a retenção do cliente ela está sempre apoiada pelos nossos pilares, né, na eficiência do trabalho que a gente entrega. Então, fazendo consultoria tributária, revisitar a base de produtos cadastrados, da base de situação cadastral da empresa, fazer uma análise do perfil de qual é o melhor regime tributário, traz para a gente a possibilidade de apresentar ao cliente, no momento atual, qual é o melhor cenário tributário para ele. Essa concorrência que existe em mercado hoje, ela é muito acirrada. E esses elementos tributários, nós percebemos que são os que trazem a melhor competitividade no mercado. Né? A diferença entre lucrar ou ter prejuízo, muitas vezes, é a organização e o arranjo tributário que se fez. Então, fazendo essa dinâmica de visitar e revisitar os contratos, a gente consegue sempre trazer novos resultados positivos aos nossos clientes e mantém eles na nossa base de dados. Então, esse é um dos pilares que nós adotamos lá no escritório. Economizar em tributos também é uma forte ferramenta para prender o cliente, né? Ele não vai querer, vai ficar muito feliz, né? Mas vamos falar um pouquinho de prospecção, pessoal. Eu acho que para nós que atuamos, eu tenho escritório previdenciário e gosto muito da área de tributário, tenho pós, enfim, empresarial. Sei que todos os outros colegas sabem, acho que é um pouco muito diferente do que a realidade de quem advoga pessoa física, assim, né? A parte da prospecção em geral. Mas às vezes nem é tanto. Então, eu queria que vocês contassem para nós, o segredinho, pessoal que está vendo aí, como é que a gente faz para prospectar mais clientes na área de negócios, assim, né? Pode começar para nós, Thales. Depois vou seguir aqui, Janaína, depois Ricardo. Pode ser? Então, vamos lá, pode ser, sim. Eu gostaria de passar, assim, para aqueles que estão nos assistindo. Quando você trata da captação de clientes, e num evento como esse, que a gente está falando aqui de uma captação digital de clientes, é muito importante que você tenha em mente o seguinte: não adianta você querer atirar para todos os lados. Você tem que focar em um produto que seja campeão dentro da tua advocacia,
que seja escalável, replicável e sustentável. Ou seja, na medida que você trabalha de forma digital com um produto que vai poder te render honorários consideráveis, não tem por que você estar diversificando tanto. No digital, o segredo é você ter um bom produto, você focar nesse produto, nas campanhas dele, e aí, a partir daí, você terá uma captação massiva de clientes nesse produto, o que facilita todo o operacional da tua empresa. Porque ao trabalhar com um produto que te dá múltiplos honorários, mas esse produto sendo um único, vai facilitar para o comercial, vai facilitar para o operacional, que vai te permitir escalar. E como cereja de bolo, dentro do meu segmento, que são os distratos imobiliários, a gente coloca o seguinte: é o tipo do produto, digamos, atrasou a obra para um condômino. Então, atrasou para todos, como eu havia falado. Esse cliente ele vai se tornar o meu captador, na medida em que eu incentivo esse cliente a dizer, traga outros que a gente faz um acerto. Então, esse cliente vai trazer 10, 20, 30 clientes e a gente vai conseguir... Dá um desconto nos honorários, alguma Dá um coisa desconto assim. nos honorários, Bom. às vezes você isenta, e ele vai chegar e vai trazer os clientes para você. Então, é uma estratégia onde você consegue, a partir de um lead que chega de uma campanha, escalar para vários outros, e o que te permite estar trabalhando aí dentro do imobiliário com contratos de valor rescisório aí em torno de 1 milhão, o cálculo rescisório, e você multiplica isso aí por 10, 20 clientes, você escala rapidamente. Ótimo, ótimo. Janaína. Compacto tudo que ele fala. O bom e velho boca a boca, bem feito, sempre faz resultado. Mas eu digo sempre, lá no escritório a gente pratica e para todos os meus mentorados. Seja você o que for, de que área for, esteja no digital. Se você ainda não tem uma presença digital forte, faça tráfego pago. Se você ainda não tem uma presença digital forte, trabalhe para ter uma presença digital forte. A nossa prospecção lá no escritório é toda orgânica. Eu tenho hoje 3,3 milhões de seguidores contando em todas as redes e eu prospecto empresas, que em tese é muito mais difícil. Eu sou a prova viva de que dá muito certo. Então, qualquer escritório de advocacia hoje que queira sobreviver precisa estar no digital. E também eu pluralizo essa rede de entrada para os eventos. Eu faço muitas palestras e eu incentivo também que meus mentorados façam seus próprios eventos, façam suas próprias palestras. Eu acho que o movimento traz o movimento. E todo mundo pode fazer isso. Nós somos advogados, nós todos temos o dom da palavra. Então, bota para fora. Show de bola. Vai lá, Ricardo. Muito interessante, né? A forma que nós conseguimos encontrar o público que é alvo no nosso escritório, ele é, sim, baseado ainda muito no velho e bom contato pessoal e indicação. E nós percebemos que empresário, ele é um grupo que ele se segmenta. E empresário se relaciona com empresários. Então, quando você faz realmente os eventos e você traz um grupo de empresários, geralmente os convidados são todos também empresários que têm interesses comuns, têm interesses em entender como melhor estrutura a sua operação, como ele consegue ter uma melhor percepção do que é todos aqueles boletos que eles recebem do contador, para pagar todos aqueles inúmeros impostos da União, do Estado e do município. Então, esse trabalho que nós fazemos pessoal com os empresários, ele nos traz os melhores resultados. A presença digital não é uma opção, é uma obrigação. Você conseguir falar para muitas pessoas em um ambiente que trabalha por você 24 horas por dia é algo absolutamente necessário para você conseguir abrir as portas de um contato pessoal. Porque alguém já lhe viu, alguém já lhe conheceu, já ouviu você falar sobre um produto, teve segurança naquela sua explicação, e por isso você acaba trazendo do digital as chaves necessárias para abrir as portas que você vai necessitar para chegar, no nosso caso, no empresário, no gestor ou no diretor daquela empresa. Então, assim que nós conseguimos fazer. Show de bola. Pegando o gancho aqui que o Ricardo falou, e eu acho que uma das formas de prospecção que talvez a grande maioria dos advogados, e principalmente nós que estamos no digital, tem renegado um pouquinho, é o bom e velho networking, né? É aquela história de fazer um evento ou participar de um evento de alguém, estar presente, fazer contatos, administrar esses contatos de forma intencional, né? Não networking aleatório, networking pensado, estratégico, enfim. Me contaram, eu não sei, né? Eu não atuo no empresarial, nas áreas de vocês, tributário, enfim.
mas que o networking é, sim, um ótimo canal de aquisição. Vocês acham que os advogados que querem entrar nessas áreas devem investir no networking? E se sim, qual a dica que vocês dão para começar? Pode quer nas primeiras damas, então? Depois nós botais? Primeiras damas. Procurem grupos relacionados às áreas de interesse dos seus clientes e todo mundo tem mastermind hoje em dia. Tem mastermind para tudo. Eu participo de mastermind de supermercado, eu participo de mastermind geral empresarial, ou seja, eu vou falar vários masterminds que eu participo aqui. E o que é que eu busco? Eu busco relacionamento. E é justamente isso, é onde você prolifera negócios. Então, para quem está começando, você pode pagar para estar no meio em que você quer se inserir. E lá você prospectar. É um investimento, não deixa de ser um investimento. Poderia ser em Google Ads, em mídia, em um site e tal. É um investimento de marketing que tem que entrar lá no CAC, é isso. Então vamos lá, Thales. Eu vejo muito essa questão do network atrelado à questão da ambiência, né? E, ao mesmo tempo, atrelado também a você ter ali na tua rede um verdadeiro ecossistema. Você criar em torno de si, em torno da tua área de atuação, um ecossistema. Hoje, eu consigo ver o meu negócio de advocacia não só como simplesmente a parte jurídica. A gente lá é um balcão de negócios. A gente faz muitos negócios. A gente, na área imobiliária, sempre conhece alguém que está querendo vender, alguém que está querendo comprar, alguém que está querendo investir, às vezes investidores estrangeiros, pessoas que têm uma energia renovável, algo, e a gente, fazendo a figura do advisor, sendo aquela pessoa que vai juntar todos esses elementos e fazer o negócio acontecer, você deve sim ser bem remunerado por isso, até porque você está fazendo aquilo que eles não conseguiriam sozinhos. E dentro desse conceito, muitas vezes o advogado tem possibilidade até de se tornar um sócio do negócio, não só ser contratado como prestador de serviço, eu vejo a advocacia realmente como negócios de uma forma geral. Você não só advogar e prestar serviço, como participar, por que não, desses negócios como sócio, criar empresas e ter outras fontes de renda. E a questão que a doutora falou do Mastermind é muito importante, a gente está todo o tempo se atualizando, buscando novos conhecimentos, aquilo que tem de novo no mercado, como um evento como esse, parabéns pelo evento. A gente está tendo a oportunidade aqui de se conectar com muitos colegas, ter insights, e é a partir dessas trocas que a gente obtém informações que vão mudar a nossa advocacia. Então, acredito muito no poder da ambiência e, ao mesmo tempo, também a questão do network atrelado a esse formato de ecossistema. Já aproveitando o gancho, o Thales, vai ir no ADV Box Nation em setembro? Já pensou que sim ou não? Presença garantida, é só chamar. Assim que se fala. Vamos lá, Ricardo. Então, o networking, no foco da pergunta, eu visualizo como um elemento crucial para você conseguir a assinatura do contrato. Então, perceba que não adianta você apenas se inserir no ambiente virtual, não adianta você dominar a técnica, não adianta você trazer resultado para um ou para duas pessoas. É necessário que você também consiga passar a confiança que o contratante necessita para ele identificar em você a pessoa que vai trazer a ele uma solução de um problema. Portanto, a atuação do advogado, ela não pode renegar, não pode negligenciar esses contatos pessoais. É por isso que a gente se esforça, vir para um evento que reúna grandes nomes como esse, como o evento da ADV Box, e todas as pessoas que estão passando por as entrevistas, recebendo as suas plaquinhas, ele traz, sim, um network muito importante para que a gente possa desenvolver os nossos métodos, coletar aqui experiências dos colegas que são muito válidas e trazem para a gente uma aceleração do crescimento. E perceba que esse é um network técnico, é um network profissional. Mas com o cliente ele também se faz necessário. Então, você precisa, em algum momento, ter acesso ao cliente. É o momento de você comprovar toda aquela expectativa que o cliente teve de você por todos os outros meios. Pelos meios virtuais, por uma orientação, por uma recomendação de outro cliente. Quando ele lhe encontra, ele valida tudo aquilo que ele já tinha de expectativa em você. Então, isso facilita muito que você consiga efetivamente a assinatura do contrato. Então, o network, para nós, pelo menos, ele é um elemento de fechamento. Ele é, talvez, uma cereja de bolo. Nós preenchemos com toda uma técnica por trás, antes do momento desse contato pessoal, da presença virtual, de site institucional, de campanhas, todas elas informativas,
para que você consiga passar para o cliente a segurança que você vai necessitar para o momento do seu encontro presencial. Então, network, para nós, ele realmente é absolutamente necessário, fundamental. Perfeito, perfeito. Eu vou pensar, eu estava pensando em mais uma perguntinha, que vocês foram objetivos nas respostas, a gente tem mais 6 minutinhos aí, então, e vou pegar uma bem sacana com vocês, que é a seguinte, ó, erros, né? Porque nem sempre a gente acerta em tudo na vida, né? E nada melhor para quem está assistindo do que aprender com os erros que a gente já cometeu, enfim, né? Então, eu queria perguntar para vocês qual foi o maior erro que vocês cometeram, ou algum erro importante que houve na prospecção, no crescimento do escritório, que vocês alertam para o pessoal não cometer de novo na história deles, na construção deles. Vamos seguir a ordem aqui, então, Janaína, Thales e Ricardo? Vamos lá. Tá pensando ainda que é trocar? Que alguém... Mantém a ordem, deixa eu pensar. Tá. Então, vamos lá. Eu vou iniciar. De fato, na nossa área, na advocacia tributária, nós precisamos ter muito cuidado com os elementos políticos que existem dentro do conceito de tributo e de arrecadação. Para nós, um grande erro que nós cometemos no início era achar que a matéria tributária era uma matéria apenas técnica. Era uma matéria que ela poderia ser entendida, explicada e comprovada nos autos mediante os precedentes. E nós descobrimos que no Brasil, em matéria tributária, até o passado é incerto. Nós já tivemos decisões em repercussão geral que fizeram com que uma situação tributária fosse entendida de uma forma e que veio a mudar absolutamente em um momento posterior. Nós temos o exemplo da chinela Crocs, do sandália Crocs. Sandália Crocs já foi com súmulas reconhecidas como sendo um sapato impermeável. Depois se transformou um chinelo de borracha. E depois voltou a ser um sapato impermeável. Então, todo mundo foi autuado em todas as situações. E isso acontece com vários produtos. Então, erros dessa natureza em matéria tributária, nós precisamos apanhar, aprender, e aí nós levamos, então, o elemento segurança no equilíbrio de todas as ações. Nós não queremos trazer ao nosso cliente um risco maior do que o tolerado. O risco que ele deve correr é apenas aquele que o escritório tolera como razoável e proporcional ao benefício que ele pretende ter. Se o risco ele for além do tolerado, nós somos os primeiros a não indicar aquele tipo de operação. Assim acontece na restituição tributária. Restituição tributária é um lançamento administrativo. Então, quem faz a restituição lança o que quer. O fisco pode negar esse lançamento no período de 5 anos. Então, nós só lançamos aquilo que nós temos absoluta certeza no momento presente, e o que nos traz dúvida, nós suscitamos as decisões em mandato de segurança para a gente trazer a segurança necessária para o cliente. Então, é assim que nós equilibramos, e o erro seria esse. Achar que, em matéria tributária, todos os elementos são técnicos jurídicos. Não, eles também são muito políticos. E aí a gente precisa só pesar isso no momento de apresentar uma proposta ao nosso cliente. Sim. Sim, não, eu acho que quando se fala de judiciário, em todas as áreas, é mais ou menos isso que você falou. No trabalhista, hoje, dá justa causa por você roubar 50 centavos, amanhã não é justa causa. Então, a gente fica com esse absurdo na cabeça. Mas eu considero que o principal erro não está relacionado à técnica, não está relacionado à escolha da tese, está relacionado a pessoas, está relacionado à gestão. O escritório que hoje não pensa, em primeiro lugar, numa gestão profissional do seu escritório, não tem como ter um bom sucesso. Pode prospectar da maneira linda que for, mas todos os nossos gargalos foram de gestão. Então, quando nós nos debruçamos a melhorar a gestão do escritório, profissionalizar, realmente a coisa deu muito mais certo. Ótimo. Essa pergunta aí sobre o erro é algo que eu respondo assim com muito prazer, porque eu passei 25 anos na advocacia e apenas nos últimos 3 anos, efetivamente, eu consegui ter resultados financeiros. Porque eu pecava muito na parte da gestão. A gente, na verdade, eu falo para meus alunos, para os mentorados, a gente fala sempre, olha, a gente sai da faculdade de Direito totalmente despreparado para a advocacia. A gente aprende um pouco do técnico e olhe lá. Praticamente nada de gestão, como gerenciar um escritório, como gerenciar pessoas, como fazer captação de clientes, como fechar e precificar honorários. Isso é muito importante. O advogado, ele só sabe a parte técnica, quando chega na hora de falar em dinheiro, fechamento de contrato, ele tem uma dificuldade
absurda. O advogado não sabe se posicionar no fechamento de um negócio para ele. Ele fecha para o cliente. E aí também noções de marketing. Hoje tem que ter noções de marketing. Então não adianta o profissional do direito achar que simplesmente ele saindo da graduação, ele está preparado para a atividade. Ele tem que se capacitar, buscar cursos, buscar mentorias, de modo a entender esses conceitos. Conceito de venda. Por que não? O advogado ele vende serviços. Conceitos de venda, gatilhos mentais, quebra de objeções, conceitos de marketing, gestão de tráfego. Você tem que entender um pouco de tudo para ser gestor. Quando eu conseguir reunir esses elementos, me capacitar verdadeiramente e estruturar o escritório nesses 3 pilares, comercial, marketing e operacional, e ser verdadeiramente um gestor, ou seja, ocupar a cadeira de gestor de forma estratégica, saindo do operacional, foi aí que eu passei a ter resultados, na medida em que a gente consegue ter uma visão de gestor e fazer as coisas acontecerem. Obrigado, Thales. Então, vamos ao final aqui do nosso Talk Show, Negócios à Parte. Espero que tenha contribuído para os colegas que atuam nessas áreas. Quero agradecer de novo vocês pelos prêmios, pela participação, pela intervenção maravilhosa que vocês fizeram para nós. Obrigado, pessoal. Logo vem aí Cidadania Digital. Fiquem ligados aí no Law Summit 2025.